Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje nos traz 2 milagres realizados por Cristo, onde um está entrelaçado com o outro. Primeiro, Jesus cura uma mulher que padecia há 12 anos de uma doença de fluxo de sangue e por isso é conhecida como hemorroíça. Depois, Jesus cura uma menina de 12 anos que faleceu depois de passar por uma doença grave. Nestes 2 milagres ressalta a fé da hemorroíça que acreditava que, se ao menos tocasse a borda do manto de Jesus, seria curada, e a fé do pai da menina que acredita que Jesus podia ressuscitar a sua filha, mesmo estando morta. Com o evangelho de hoje, fortaleça a nossa fé de que Deus pode tudo. Continuando a nossa série sobre Jó, na última vez, vimos aqueles 3 amigos que, conversando com Jó, tentam convencê-lo que ele havia cometido algum grande pecado para padecer todo aquele sofrimento. Só um parênteses. Para vocês lerem os capítulos anteriores desta série, basta ir ao meu site homilias.fecomvirtudes.com.br e procurar pela tag Jó. As tags estão em amarelo do lado direito do site. Aliás, se vocês estão interessados em algum outro tema, é só procurar nas tags. A história de Jó continua com a intervenção do seu 4º amigo Eliú.
Este, com uma postura firme, critica tanto a Jó como os seus 3 amigos anteriores. Ele argumenta que o sofrimento pode ser uma forma de Deus disciplinar e ensinar, e não necessariamente uma punição pelo pecado. Terminada a intervenção de Eliú, Jó consegue falar com Deus. E isto será narrado desde o capítulo 38 até o penúltimo, o 41. E o que Deus dirá a Jó? O cerne das palavras de Deus é a complexidade do universo. Deus, depois de repreender os seus amigos pelos seus argumentos, fará Jó reparar em toda a riqueza e complexidade do universo, mostrando que ele excede a compreensão humana e como a providência divina governa tudo isso. Diz assim, por exemplo: então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é aquele que obscurece assim a providência com um discurso sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre que repousam suas bases? Quem colocou nela a pedra de ângulo, sob os alegres concertos dos astros da manhã, sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio maternal, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas, quando lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui, não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida deste ordens à manhã, indicastes à aurora o seu lugar? E mais adiante: conheces as leis do céu, regula sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens, e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem, e dir-te-ão eles: eis-nos aqui. Quem pôs a sabedoria nas nuvens e a inteligência no meteoro? E mais adiante: és tu que dás o vigor ao cavalo, e foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante, que o fazes saltar como um gafanhoto relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata, atira-se à frente das armas, ri-se do medo, nada o assusta, não recua diante da espada. Depois de Deus dizer estas coisas, o último capítulo 42 começa com as palavras de Jó dizendo assim: sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Quem é que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó e na cinza. E as últimas palavras do livro de Jó diz que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas, e em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. Amanhã, no próximo capítulo desta série, vamos explicar o que Deus quis dizer a Jó para entendermos o sentido do sofrimento que era possível compreender até a vinda de Jesus Cristo, e depois da vinda de Jesus Cristo, onde encontramos o seu sentido mais profundo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.